Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui nessa noite para deixar uma palavra para nossa meditação, que se encontra no livro de João, capítulo 1, e o versículo 49, 50 e 51 para nossa meditação, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu e disse-lhe: Porque disse, vi-te debaixo da figueira? Crês que coisa maiores do que essa verás? E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Palavra gloriosa, da parte do Senhor. A qual a palavra do Senhor vai falar aqui sobre os primeiros discípulos de Jesus. A Bíblia vai nos falar aqui que, aleluia, os primeiros apóstolos de Cristo. A Bíblia começa dizendo que no dia seguinte, João estava ali outra vez e 2 dos seus discípulos. E a Bíblia diz que, vendo Jesus passar, João Batista olhou para Jesus ali, diante daqueles seus 2 discípulos, e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai nos dizer que houve-se uma curiosidade acerca daqueles 2 homens, daqueles 2 discípulos de João Batista, para conhecer quem era Jesus. A Bíblia vai nos dizer agora que eles começam agora a seguir Jesus. E Jesus, olhando, voltando, ele avista que tem 2 homens o seguindo e pergunta para ele: o que vocês buscais? A Bíblia diz ali que eles começam a dizer: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E Jesus disse: vem e eu te mostrareis aonde eu moro. A Bíblia diz que aqueles 2 discípulos foram ter com Jesus. A Bíblia diz que um daqueles se chamava André, que André, ele era irmão de Simão Pedro. E a Bíblia diz ali que eles foram para a casa de Jesus. Naquele momento, Jesus convidou eles para ir na sua casa. A Bíblia diz que aqueles discípulos de João, eles foram para a casa de Jesus. E a Bíblia diz agora que André, ele corre depressa e vai chamar agora Pedro, seu irmão, e diz: olha, achamos aquele de que Moisés escreveu, Jesus, filho de Davi. A Bíblia diz ali que imediatamente ele vai, chama seu irmão Simão e apresenta para Jesus. E Jesus agora olha para Simão Pedro sem ele sequer se apresentar, nem dizer o seu nome, porque Jesus, ele nos conhece, ele nos chama pelo nosso nome. A Bíblia diz ali que naquele momento, Jesus, quando olha para Simão, ele diz até o nome do pai de Simão Pedro, e diz assim para ele: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefás, que quer dizer Pedro. Dali em diante, a Bíblia diz ali que os discípulos passam a noite com Jesus. No dia seguinte, Jesus, ele quis ir para a Galileia, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele veio, aleluia, para fazer discípulos, veio para fazer a vontade do Pai, veio restaurar os cativos, veio libertar os aprisionados, aleluia, pelo adversário, veio abrir a visão dos cegos, fazer paralítico andar, aleluia, cego enxergar. E ali a palavra do Senhor diz que Jesus, ele começa a fazer os seus primeiros discípulos. E como eu falei, no dia seguinte, Jesus quis ir para a Galileia. E ali na Galileia ele avista um homem chamado Filipe. Por isso que eu quero deixar, aleluia, abrir um parêntese nessa noite, que não tem para onde correr.
aquele a quem Deus tem plano, aquele a quem Deus ele escolheu desde o ventre. Aleluia, ele vai buscar aonde estiver, porque aquele a quem Deus tem negócio, ele vai à procura. Ele tem um chamado, então ele vai chamar aquele a quem ele tem um propósito. Então não importa o tempo nem a hora, se Jesus ele tem um plano, se ele tem um negócio na vida de alguém, ele vai até a procura daquela pessoa para fazer daquela pessoa um dos seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer ali que Jesus, quando avista Filipe, aleluia, Filipe ele era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, e ali Jesus disse: segue-me. E ali Filipe não hesitou em seguir a Jesus. Ele ouviu atentamente a voz de Jesus quando Jesus disse para ele: olha, me segue, olha, eu tenho um plano na tua vida. E ali Filipe imediatamente, através do chamado de Jesus, ele passa a seguir Jesus. A Bíblia vai nos dizer ali, aleluia, glória a Deus, que Filipe, quando recebe o Cristo, aleluia, porque jamais um cristão, quando ele aceita o evangelho, ele vai repartir com aquele que ainda não conhece as experiências que teve com Cristo. E não foi diferente na vida de Filipe. Filipe sentiu uma alegria tão tremenda de conhecer o Cristo, que ele foi agora chamar o seu amigo Natanael. A Bíblia diz que Filipe vai lá e diz: olha, Natanael, aleluia, achamos o Cristo, o Salvador, o Messias, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz agora que Natanael começa agora a olhar a aparência, aleluia. A Bíblia diz que Natanael começa, aleluia, a olhar a cidade, o lugar aonde Jesus nascera, aonde Jesus morava. Que assim como Natanael, impactado e impactada. E como no último versículo desse texto diz: se tu creres, como seu de João capítulo 11, se tu creres, verás a glória de Deus. E foi isso que Jesus ele quis dizer para Natanael. Tu creres que daqui em diante tu vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem? Isso ainda é pouco para o que eu tenho para fazer na tua vida. Jesus ele quis dizer, e eu quero dizer para vocês nessa noite. Assim como Jesus ele deixou Natanael impactado, maravilhado, porque, aleluia, ele tinha dito aquilo para Natanael, ele também ele quer te deixar impactado, impactada, e você verá os céus abertos. Ele quis dizer também assim para Natanael: eu ainda abro os céus para quem me busca. Eu ainda me revelo para aqueles que me buscam. Aleluia. Eu e você pode até mudar, mas o nosso Deus ele não muda. Ele permanece o mesmo. Por isso que eu quero dizer nessa noite, aleluia, se creres verás a glória de Deus. E os sinais seguirão aqueles que o buscam. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E creia nessa noite que o Senhor, Ele ainda abre os céus para a crente. Eu quero contar rapidinho algo que aconteceu. Ontem eu fui para uma consagração. E eu liguei para minha amiga, eu disse assim para ela: vai ter consagração hoje? Ela disse: vai ter. E ali, ela disse: olha, uma irmã não vai não. Aí eu estava conversando com o Senhor de manhã antes de ir. E eu disse assim: oxa, onde tiver, a palavra do Senhor diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está ali no meio presente. E Ele sabe a sinceridade do coração de cada um. Quando a gente coloca um propósito no coração de buscar a presença de Deus, assim como o Senhor disse para Daniel:
no capítulo 10 do livro de Daniel, ele disse assim para Daniel: olha, Daniel, desde o princípio que você colocou no coração e aplicou de buscar a face de Deus, são ouvidas as tuas orações. E desde da outra semana passada, do sábado passado, eu me acordei e eu disse assim para Deus: Deus, a carne não quer não. A carne quer a cama, a carne quer o cobertor, a carne quer dormir, quer repousar. Mas o meu espírito, ele precisa se consagrar. Porque a palavra do Senhor diz que nós, aleluia, não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam, aleluia, nos céus. Então, para que eu e você venha guerrear as guerras espirituais, é necessário eu e você se revestir de toda a armadura de Deus. Como Efésios 5 diz, revestir de toda a armadura de Deus para lutar contra as hostes da maldade. Aleluia, contra os principados e potestades. Então nós não vencemos as espirituais sem nos consagrarmos, sem jejuar, não temos como vencer. Porque a gente está lutando contra o espírito. E nós só vencemos o espírito santificando e buscando as armaduras celestiais de Deus. Eu disse no sábado, a carne quer cama, mas eu preciso me consagrar, aleluia, porque estou lutando contra o Espírito. E para combater as obras do Espírito é necessário haver renúncia, é necessário haver esforço. Por isso que o Senhor disse para Josué, no capítulo 1, ele disse assim: não tu mandei eu, Josué, esforça-te. Ele manda eu e você se esforçar. Tem de bom ânimo. Não pasme. E nem te espante, porque eu, Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Eu irei contigo, mas tu tem que dar o teu passo primeiro. É necessário eu e você se levantar primeiro para que o Senhor possa ir na minha e na tua dianteira. Foi isso que o Senhor disse para Josué no capítulo 1. Esforça-te. Ele disse assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Mas esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não te espante, porque eu serei contigo. Mas é necessário se esforçar. E eu fui no sábado passado, quando foi ontem, fui de novo. E foi quando ela disse assim: olha, a irmã não vai vir não. Eu disse: mas eu vou assim mesmo. E ali estava eu, ela orando, buscando a presença. E o Senhor também, né? Que eu creio que antes da gente chegar lá, o Senhor, ele já estava. Aleluia. E ali a gente orando, começamos orando, cantando os hinos da harpa. E desceu uma presença tão tremenda, sobrenatural de Deus naquele lugar, que eu vim para casa como criança. E foi melhor do que do primeiro dia. Eu creio que o terceiro dia será coisas maiores, nós veremos. Porque a palavra do Senhor disse: se a gente crê, nós vamos ver a glória de Deus. E os sinais seguirão aqueles que crê. Amém? Então ali a glória de Deus se manifestou sobrenatural. Foi um poder de Deus. Nós vimos os céus abertos ontem naquela consagração. E eu estava dizendo a ela, Kari, aquela mesma presença da primeira vigília que ficou marcada do pastor Jadson. Ela está aqui presente, irmão. Foi uma presença tão gostosa, tão gloriosa, que eu digo, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena estar em sua presença. Vale a pena servir a Ele. Aleluia. Não vale a pena deixar Jesus por ninguém nem por nada. E sim, como a palavra do Senhor nos diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel ao Senhor, Ele tem uma coroa
para colocar na tua cabeça. Ele tem um galardão. Ele é galardoador daqueles que eu temo e daqueles que eu busco. Há quantos não estão crendo mais. Mas o que me reforça, o que eu mais me apego, é saber que um dia, assim como ele fez uma promessa, eu acho muito lindo esse texto de Lucas, que vai nos dizer que Jesus, ele quando foi elevado ao céu, a Bíblia diz que 2 anjos se revelaram ali e havia 2 varões Galileu e ele estava olhando para cima. A Bíblia diz que aqueles 2 varões Galileu olhando para o céu e vendo Jesus sendo levado para o céu, a Bíblia vai nos dizer que o anjo, ele pergunta para aqueles 2 varões Galileu e diz: Galileus, por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, aleluia, ele voltará outra vez, aleluia. E nós temos uma promessa, aleluia, que esse Jesus que subiu, ele irá voltar outra vez. Para nos levar para morar com ele. Que ele diz assim, eu vou em João 14, ele diz assim, eu vou, aleluia, glória, mas eu vou só preparar o lugar, glória. Mas eu voltarei para levar vocês para estar comigo. Eu só vou preparar o lugar. E a Bíblia diz ali, aleluia, que ele ainda diz, na casa de meu pai tem muitas moradas. A casa é grande. A morada é grande. E ele disse, eu quero vir, eu vou vir, eu tenho esta promessa. Em Juízes capítulo, em Número 23, 19, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele diz assim, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, porventura diria eu e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então Jesus, ele não mente. Então ele diz que só foi preparar o lugar. E ele vai voltar. E ele vai nos levar para morar com ele na mansão celestial. Aleluia. Quero dizer nessa noite que a gente não pode até ver ele, mas a gente sente a presença dele. Aleluia, glória a Deus. E eu fico imaginando como a Bíblia vai nos dizer no livro de Coríntios, que as coisas que os olhos não viu, ouvido não ouviu e não subiu à mente humana, são as coisas que Deus preparou para nós no céu. A Bíblia diz que as ruas, ela é de ouro, ela é de cristal, é de jaspe, tem lá o rio da vida. A Bíblia vai nos dizer que este dia será dia de festa. Ele vai preparar uma grande ceia. Eu sempre não me canso de falar isso. Vai ter a ceia, nós temos a ceia que a gente todo mês toma para lembrar, comer da carne de Cristo e do seu sangue, aleluia, mas a Bíblia diz que chegará o dia em que terá uma grande festa no céu, e o Senhor, ele já preparou esta festa. A Bíblia vai nos dizer que ali Cristo, ele vai trazer a ceia para que a gente venha cear.
Imagine só o nosso Jesus, ele nos dando a ceia. Vai ser o próprio Cristo que vai trazer a ceia para que a gente venha cear. No da vinha, ele vai fazer uma grande festa no céu. No dia que a gente for para o céu, só vai ser festa, só vai ser alegria. Não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor. Lá só vai ser alegria e gozo eterno. E eu quero fazer uma pergunta para você que está afastado da presença do Senhor. Por que você não volta? Porque saber que o melhor lugar de estar é com o Pai. Então, volte enquanto é tempo para a presença do Pai, porque você está em caminho errado. E se Ele diz que Ele é o caminho, se Ele diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido, se você está perdido, volte para a presença dEle, que Ele é o caminho que vai te conduzir ao céu. Amém? Que Deus abençoe a cada um que vai ver este vídeo. Que Deus continue abençoando. Que Deus faça resplandecer do rosto dele sobre você e te guarde a ti, a tua família, teus filhos. E que tudo que é teu vá bem. Que Deus proteja a tua parentela. Que Deus te prospere. Que Deus te abençoe. Você que está afastado da presença do Senhor, volte em tempo. Tem muitos que dizem assim: eu não vou aceitar ser crente porque eu tenho muita coisa para mudar, não quero ser crente ainda fazendo isto. Mas a palavra do Senhor vai dizer: vem como estás, mas a partir do momento que você vem, o Espírito Santo ele passa a fazer morada dentro de você. E é Ele que vai te moldar. É Ele que vai te transformar. Porque ninguém se transforma. É o Espírito Santo que nos molda. É Ele que vai tirando o que não presta. Então, se você esperar mudar para se converter, você não vai mudar nunca. É necessário você aceitar Ele. E a partir do momento que você aceitar, é Ele que vai te transformar e vai tirar tudo aquilo que desagrada ao Pai, e você será uma nova criatura. Amém? Os sinais estão aí, a vinda de Cristo, Ele está voltando, e que você volte para o seu lugar enquanto é tempo. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.